Sabatina Roma News está de volta e quem conversa com a gente é o candidato Cássio Andrade, que disputa a Prefeitura de Belém pelo PSB. Muito obrigada, candidato, pela sua presença. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Ivana. É um prazer estar aqui com vocês na Sabatina Roma News. Momento de oportunidade para nós falarmos sobre o nosso plano de governo. Aqui comigo também no estúdio, a jornalista Ivana Carneiro, que vai me ajudar a conduzir essa entrevista. Muito obrigada, Ivana. Obrigada também, Ana. Obrigada mais uma vez por a gente estar tendo esse espaço para a população conhecer os candidatos. Bom, o candidato tem 1 hora para responder perguntas de acordo com os temas que eu vou começar a sortear a partir de agora. Então, eu vou sortear o primeiro tema para a gente começar efetivamente a entrevista. E a gente vai começar falando aqui de saúde, tá? Pode começar, Ivana. Candidato, no seu plano de governo, o senhor pretende ampliar o acesso da população aos procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, reduzindo a demanda reprimida e as morbidades cirúrgicas através de programações de mutirões cirúrgicos em combinação com hospitais e clínicas que servem o município. Nos explique melhor de que forma esse seu plano vai funcionar efetivamente. Bom, uma pergunta muito pertinente, né? A gente sabe que a saúde pública de Belém não é das melhores, né? Tem dificuldades, não só também aqui de Belém, mas como o Brasil como um todo. E a maior reclamação de todos nós que andamos aí pelo Parazão, pela nossa cidade, é justamente pessoas que estão na fila, né, de espera por cirurgias, por procedimentos, né, às vezes pequenos ou médios cirúrgicos. E a nossa meta neste nosso plano de governo é fazer parcerias com hospitais, que alguns deles já têm convênios com a prefeitura, por exemplo, o Hospital Beneficentes Portuguesa, que é sem fins lucrativos, filantrópico, que tem uma quantidade enorme de profissionais que podem, com toda certeza, destravar essa fila. E, para isso, a prefeitura tem que fazer justamente essa parceria para tirar esse atraso. Mas não só nela, mas também na rede privada. A gente sabe que os hospitais da rede privada, durante a madrugada, eles não funcionam, né, com a mesma capacidade do dia. Porém, o hospital tem que ficar com toda a infraestrutura de energia, de funcionários, ou seja, tem um custo. Em São Paulo foi feito, né, o chamado Corujão, onde na parte da noite as pessoas, os pacientes da rede pública usavam a rede privada e a rede privada cobrava um quantitativo menor, né, nesses procedimentos para o município. Então, já foi feito em outros estados, nós também queremos fazer aqui, iremos fazer. Mas não só isso, Ana. Nós temos que construir, né, um pronto-socorro no bairro do Bengui, que atenderia todos aqueles bairros ali no caminho da Augusto Montenegro, também atenderia Iquaraci, pois fica muito próximo, né? Nós não temos um pronto-socorro nessa área. Outra situação são as equipes de saúde da família. Belém só tem 109 equipes da família, numa população de 1,5 milhão de habitantes. É muito pouco as equipes, e a equipe da família é aquela equipe que previne, né, a doença, ou seja, previne que o cidadão tenha que procurar o hospital, depois de alguma doença já ter avançado. E a saúde da família ela pode prevenir especialmente as doenças cardíacas, diabetes e tantas outras que são do dia a dia, mas que o cidadão, né, não tem acesso à rede hospitalar ou acredita que não vai ser atendido e acaba empurrando com a barriga alguma enfermidade, algum mal-estar, e que lá na frente acaba se tornando algo maior e acaba gerando uma despesa maior para o município, ou seja, para o contribuinte, quando a doença já está muito avançada e a situação fica, digamos assim, piorada. Dentro ainda dessa questão do mutirão, eu tenho uma dúvida, porque a gente sabe que hoje já existe no município, em todos os municípios, existe a rede conveniada, que são os hospitais particulares que têm esse convênio com o município, justamente porque o município não tem uma rede própria com capacidade para atender toda a demanda da população. E dentro dessa rede já existe uma fila de espera por cirurgias e uma falta de leitos, que ficou muito evidente, inclusive agora durante a pandemia.
Quer dizer, a gente tem uma fila de espera, tem poucos leitos, mesmo com uma rede conveniada. Então, quando você fala no mutirão para, digamos, zerar essa fila, conseguir promover essas cirurgias, a prefeitura ela iria ampliar esse convênio, ela faria convênio com novos hospitais. Como que seria feito isso para poder chegar nessa equação? Fila grande, poucos leitos. Não só ampliar nas redes particulares, mas também dialogar com o Estado. Não existe esse diálogo hoje. A gente viu esse processo da pandemia. É claro que a gente não pode responsabilizar o atual gestor por algum tipo de problema, porque a pandemia foi algo inesperado, ninguém estava preparado para isso, né? Seria demais jogar a responsabilidade, seja para quem for. A pandemia ela não pode ser usada como, digamos assim, como exemplo. Ela piorou porque quem estava na fila da espera teve que esperar mais por conta da demanda elevada nesse período da pandemia. Mas também dialogar com a rede pública estadual. O governo do estado tem hospitais de grandes infraestruturas aqui na capital, na nossa cidade, e que hoje não existe esse diálogo entre a administração municipal e a administração estadual. A gente entende que questões políticas partidárias existem, mas quando se trata do bem comum, da saúde pública, nós temos que deixar isso de lado. Então nós queremos criar um comitê de gestão entre a prefeitura e o governo do estado para fazer a parceria nessas cirurgias seletivas, porque quem está na fila também não é só da rede pública municipal, a rede pública estadual também tem, né, pessoas nessa fila, é encontrar essa parceria entre estado e município e dialogar com os hospitais. Como você disse, Ana, os que já têm convênio, com os do estado, com da prefeitura e com da rede privada que a gente pode ampliar. Por exemplo, pode ser que uma cirurgia, né, determinada, a rede pública municipal esteja mais sobrecarregada. Já na rede pública estadual não tem essa carga maior. E pode acontecer o inverso em determinada outra cirurgia. Então, na troca de informações entre estado e município, a gente pode equalizar isso daí de uma forma que dê resultado mais efetivo para a nossa população. Mas volto a repetir, o principal é atender à saúde preventiva, e aí vem a saúde da família, as equipes de combate à endemia da nossa cidade. Belém tem hoje pouco mais de 700 equipes, né, de combate a endemias, que é um problema seríssimo, né? O número de doentes nossos anualmente, de doenças endêmicas, são extremamente elevados, pouco noticiado, mas que sobrecarrega muito a nossa rede pública municipal. Existe recurso hoje no município para fazer essa ampliação? Porque a gente sabe que quando você fala em ampliar o que quer que seja, você precisa ter, aquilo tem um custo, então você precisa de um recurso. Então você fala em ampliar, por exemplo, o programa Saúde da Família. Então serão novas contratações. Ao mesmo tempo, as equipes que combatem as doenças endêmicas também implicam um custo para a prefeitura. Hoje, existe essa condição financeira na prefeitura para ampliar? Em que proporção seria feita essa ampliação? A pergunta é muito pertinente, Ana. Isso daí é o principal tema hoje do nosso programa de governo. A gente tem visto muitos candidatos, né, falando na televisão, prometendo mundos e fundos, prometendo saneamento, obras, saúde, segurança, mas sem falar como irão realizar isso, né? Candidaturas, inclusive alguns candidatos prometendo ajuda financeira, bolsas, ajuda de R$300, programas sociais. E a gente sabe que Belém não tem recurso. Hoje a capacidade de investimento da prefeitura é de apenas 1% sobre o seu orçamento. Esse percentual aumenta um pouquinho porque a administração calcula junto com isso os empréstimos. Por exemplo, as grandes obras de Belém que estão sendo feitas, poucas que estão sendo realizadas, como reforma de praças, alguns asfaltos que foram jogados no centro de Belém, tudo isso foram empréstimos. Ou seja, o próximo gestor vai ter que pagar esses empréstimos. Então, o investimento em si só chega em 1%. Quando você soma os empréstimos que a prefeitura faz, chega a 3%, quase 4%. Então, falar em Belém, seja qual for o plano, na realidade, tudo que antes de eu entrar em qualquer debate, eu entro nesse dos investimentos. Nós temos que transformar Belém numa cidade de oportunidade. Nós temos que transformar a cidade numa cidade que gere riqueza, que gere diversidade na nossa economia local. E nós não estamos tendo isso. A realidade é essa. Belém parou no tempo. Os últimos gestores aí sempre ficaram com administrações fechadas na caixinha, trabalhando só
com orçamento local, com os repasses do governo federal. Belém recebe hoje cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais de repasses do governo federal, 1 bilhão e 250 mil são os repasses municipais, né? E o nosso maior arrecadador é o imposto municipal chamado ISS, Imposto sobre Serviços, que ano passado arrecadou 395 milhões de reais. Então a matemática é simples. Como a gente aumenta a capacidade da prefeitura de arrecadação? Nós temos que incentivar o produtor. Eu, político, eu não gero riqueza. Quem gera riqueza é o trabalhador, é o empresário. Então nós temos que transformar Belém num cenário, num palco onde a prefeitura não atrapalhe, muito melhor, ajude o empresariado. Como? Nós vamos criar no nosso governo 5 grandes festivais aqui em Belém. Nós vamos criar o Festival do Açaí, que não existe, né? O Pará responde por mais de 98% da venda do açaí no mundo, e nós não temos um grande encontro como a Festa da Uva no Sul, até a Festa da Cerveja, que tem em Blumenau. Nós não temos algo que atraia o turismo a vir para cá e fechar negócios aqui no nosso estado. Nós vamos criar a Festa do Açaí, onde nós vamos chamar a indústria cosmética, a indústria... Candidato, como o senhor já está saindo muito do tema, eu vou pedir para a gente voltar para o tema da saúde, ou eu vou sortear um próximo tema, porque Tudo bem. dos temas são economia, é a questão da economia. Porque e aí você fica à vontade só para para falar. esclarecer, que a Ana me perguntou de onde eu vou tirar o dinheiro, então eu estou explicando como nós vamos aumentar a arrecadação do município para investir em áreas como essa. Tá, então, pelo que eu entendi, esses eventos todos, a partir desses eventos e desses incentivos Exato. que o senhor vai poder detalhar melhor. Nosso objetivo é fazer com que o orçamento municipal aumente para 6 a 8% a capacidade de investimentos. Hoje está em 1%. Então, só resumindo rápido, não vou entrar em detalhes, mas nós vamos criar o Festival do Açaí, nós vamos criar o Festival Esportivo Automotivo em Mosqueiro, atraindo um mercado importantíssimo automobilístico que movimenta bilhões de reais no mundo. Nós vamos fazer o Festival Cultural, né, que envolve música, cultura, teatro. Nós vamos criar o Festival Gastronômico, né, não vou entrar em detalhe, mas só explicando, o Festival Gastronômico. E nós vamos criar um grande encontro nacional do movimento geek e esportes eletrônicos aqui em Belém. Aí você pode perguntar, geek, autoeletrônico, videogames, enfim, atividades, isso é um mercado que avança no mundo. O mercado brasileiro já é o segundo maior mercado do mundo em eletrônicos de games, né? Essa disputa. Isso atrai o turista. O turista vem para cá, usa o hotel, usa o Uber, usa o táxi, usa o restaurante, ele compra as coisas locais, o artesanato local. Então ele aumenta a movimentação do município e nós aumentaremos a arrecadação do município. Então nós temos que transformar Belém numa cidade moderna, de oportunidade e enxugar, né, a máquina pública. Tá, mas aí eu vou passar entrar no outro. isso, que a gente vai ter Desculpa. a oportunidade de falar mais lá na frente. Eu vou sortear aqui o próximo tema. Aqui, saneamento e urbanização. Pode começar. Esse todo mundo quer saber. Candidato, essa pergunta ela é muito boa porque a grande maioria da população quer saber. A gente está chegando já no período do inverno. Quais são as suas metas de curto, médio e longo prazo para o estabelecimento e propagação do acesso aos serviços essenciais, saneamento e urbanização para a nossa cidade? Bom, falou perfeito, né? Curto, médio e longo prazo. Nós temos essa meta no nosso conjunto. A curto prazo, nós estamos iniciando o período chuvoso. Belém vai entrar num mar de chuvas aí que nós vamos ficar alagados aí durante esse período. Então, a curto prazo, de forma emergencial, no mês de janeiro, é contratar uma empresa que faça dragagem em Belém. Nós temos 85 canais, cerca de o número, alguns falam em 135 quilômetros, outros falam em 155 quilômetros de canais dentro das nossas 14 bacias hidrográficas. Então, nós vivemos numa cidade, 40% do nosso território fica abaixo da linha do mar. Isso é um problema que todos nós sabemos. O que acontece? Os nossos canais estão há mais de 10 anos sem dragagem. Dragagem de verdade.
Uma coisa é limpeza, você limpar a lateral, tirar a sujeira, limpar aquele mato, mas dragar, tirar aquela lama no fundo do canal, tem mais de 10 anos que isso não é feito com grandes empresas. Então, nosso governo, nós temos uma contratação de uma empresa que fica permanentemente dragando os canais, porque com isso você aumenta a capacidade dos canais de receber a água da chuva, né? E, consequentemente, a chuva não entrar nas casas. As pessoas não aguentam mais ter que acordar de manhã cedo, ir para o trabalho e ter que levantar as calças, botar o sapato na cabeça, porque passou a madrugada chovendo, os canais estão todos assoreados, a terra, né, ocupou o espaço do canal, a chuva vem e ocupa. Então tem que ter coragem, tem que ter determinação, tem que ter vontade, principalmente buscar as parcerias. Eu não vou ser prefeito de partido político, eu não vou ser prefeito de grupo político, não vou ser prefeito para brigar com o governador, com o presidente da República, com os vereadores, com os deputados. Não, nós não estamos aqui para brigar com ninguém. Nós vamos ter que buscar parceria, seja quem for o governador, ter que ir lá buscar os convênios, fazer em parceria com o governo federal, buscar recursos, por exemplo, para fazer a questão, aí já é a longo prazo, né, porque é obra demorada e requer muito recurso, as macrodrenagens, como, por exemplo, a do Igarapé Mata Fome. A presidente Dilma sobrevoou, a ex-presidente Dilma sobrevoou Belém em 2015, salvo engano, junto com o atual prefeito, né? Prometeram lá o Igarapé Mata Fome, famílias vivem lá em cima de palafitas. É uma cena muito triste e lamentável de se ver aquelas famílias vivendo daquela forma. Nós vamos pegar o projeto, levar para o presidente da República e buscar esse recurso com humildade, com trabalho. Outra coisa, buscar a bancada federal. O Congresso Nacional tem 17 deputados federais do Pará e 3 senadores da República. São 20 parlamentares. 20. Lá tem todo ano as chamadas emendas parlamentares, que eu coloco para o município, as minhas, para Belém, e tem as emendas de bancada, que é cerca de 250 milhões de reais, que os deputados se reúnem e votam, tem votação, se a obra, se o recurso é para ir para a construção de um hospital, se é para ir para a estrada, uma estrada federal importante para o Pará. E nunca um prefeito de Belém sentou com a bancada federal para dizer assim, olha, eu trouxe um projeto aqui de 40 milhões de reais para fazer uma macrodrenagem, o asfaltamento de um determinado bairro e queria contar com o apoio dos deputados. Dizer que na inauguração os deputados vão me acompanhar, eu vou dizer que o dinheiro veio da colocação dos deputados. Então, falta no próximo gestor, falta humildade, falta capacidade, falta vontade de ir atrás dos recursos. E tem, com o governo federal, com o governo estadual, com a bancada federal dos parlamentares, nós vamos fazer, né, a curto prazo, voltando, a questão da dragagem dos canais, para a gente, ao cavar o canal e a água da chuva ter espaço, né, para ficar alojada e não entrar nas casas. Nós vamos fazer a questão do saneamento básico, que agora, Ivana, eu fui um dos grandes articuladores no Congresso Nacional e conseguimos aprovar e votei favorável ao novo marco legal do saneamento básico. O que é isso para quem está nos escutando? Hoje existe um monopólio. Se eu estiver abusando de vocês, me avisa aí para a ampliação. Hoje tem um monopólio da COSAMPA, como na maioria dos estados. Tem uma empresa pública e ela que tem um monopólio, ou seja, ela que domina a água e o esgoto da cidade. Nós aprovamos no Congresso Nacional, e eu tenho orgulho de ter participado disso, do novo Marco Legal do Saneamento Básico, que agora vai permitir a abertura do mercado do saneamento básico para empresas privadas que venham participar, porque a COSAMPA é pública. Então eu vou buscar em cidades que já deram certo, né, como Fortaleza, Recife, próprias áreas do Rio de Janeiro, que em alguns locais fizeram todo o saneamento de favelas, inclusive, para atrair essas empresas, que elas vão investir com o dinheiro delas e não com dinheiro público, né? Vão investir em estruturação de esgoto e água e elas vão entrar e concorrer com a COSAMPA, porque a COSAMPA hoje não tem concorrência. Ela faz o que quer, do jeito que quer, não tem pressão popular. É igual você imagina, você vai numa loja comprar um celular e aí você pergunta, olha, eu quero um celular da marca B. Ele diz, não, só tem A. Eu quero um C, não, só tem A. Eu quero um D, não, só tem A. Só tem essa marca A. É o que ocorre hoje com o saneamento de Belém. Você não tem concorrente, você só tem a COSAMPA. Como foi feita na telefonia, né, que abriu o mercado e privatizou,
né? Então, nossa visão é de empreendedorismo, é das parcerias público-privadas, é da competitividade, é das concessões públicas que nós vamos fazer, Ilana, na parte do saneamento básico a médio prazo. E a longo prazo são as macrodrenagens que nós iremos trazer em parceria com os governos federais, buscando esses recursos. Bom, dentro dessa questão que vinha sendo debatida, que é a questão dos canais, tem uma questão que anda ao lado da questão do alagamento, que é a questão do lixo. Então, sempre também, quando começa a chover, começa a transbordar os canais, se levanta a questão do lixo, que acaba indo para dentro desses canais, dos bueiros e gerando esse alagamento. Hoje existe um desafio muito grande, que é a questão de para onde vai o lixo de Belém. Então, existe desde 2014 uma política nacional de resíduos sólidos que a capital ainda não conseguiu implementar. Quer dizer, nós estamos em 2020, hoje a gente ainda não tem em Belém uma política realmente implementada da coleta seletiva, por exemplo. E existe um desafio ainda maior, que é a questão do aterro sanitário. O aterro sanitário de Marituba deve ser encerrado e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com o lixo de Belém. Então, dentro do seu planejamento, quais são as estratégias, como é que você pretende conduzir essas duas questões? A implementação de fato da Política Nacional de Resíduos Sólidos e uma solução para a destinação do lixo na capital. Bom, o lixo hoje em dia, inclusive todas as pesquisas que são elaboradas, é um dos problemas mais citados pela população. Aí você tem vários temas. Esse lixo que é jogado nos canais, que a prefeitura insiste em querer de colocar a culpa na população, não se trata de jogar a culpa na população. A verdade é que uma pessoa que mora na periferia, que não tem recurso, que não tem dinheiro nem para pagar o seu aluguel, não tem dinheiro para nada, ao trocar o sofá por ter ganho de alguém ou uma geladeira, não tem dinheiro para descartar aquele item num local adequado, que hoje é no AURAL, os resíduos sólidos, né? Então, a prefeitura tem que criar locais, né, de recolhimento desses resíduos, desse lixo residencial, que é aquela geladeira, aquele sofá, aquele maquinário que as pessoas jogam. Simplesmente tampar os olhos e colocar a culpa na população, não dá para resolver o problema. Você não pode exigir de alguém que vive na miséria e na pobreza o descarte perfeito daquele lixo. Esse é um ponto. Então, nós vamos ter que criar locais que já foram feitos em outras cidades, que são verdadeiros recipientes gigantes, onde as pessoas descartam isso para evitar que joguem nos canais e a prefeitura faça um recolhimento. O segundo ponto é debater sobre essa questão das empresas que fazem o recolhimento de lixo hoje em Belém, né? Se o sistema hoje funciona a contento, se está sendo feito em dia, porque a gente percebe que muitas famílias dizem que às vezes o caminhão do lixo não chega no dia programado, aí aquele lixo se acumula ali na rua. Eu estive recentemente lá na Pratinha, na rua Samaúma, tinha uma montanha de lixo enorme ali, porque o caminhão faltou um dia, aí você acumula para outro. Então nós vamos ter que fazer esse debate, né, sobre esse sistema e criar um canal de inteligência onde o cidadão mande, porque hoje o nosso mundo está na palma da mão, mande a informação com uma foto para a CESAM através do sistema de inteligência. Esse é um ponto. E o terceiro, sobre o aterro sanitário, que foi muito bem dito pela Ana, a gente entende que não vai ser uma tarefa fácil. Esse foi um problema que foi arrastado e empurrado com a barriga pela atual gestão, não teve coragem de resolver esse problema, se prorrogou o contrato até maio. Por que até maio? Porque já não vai ser mais o prefeito, ou seja, o próximo prefeito vai ter apenas 5 meses, 4 meses para resolver uma bomba que está prestes a explodir, porque nós sabemos que a cidade de Marituba não quer mais o aterro lá, porque o cheiro fica horrível na cidade, é verdade, né? A empresa que hoje comanda esse lixo urbano também não quer mais trabalhar nos valores que estão sendo aí, porque o que está discutindo na justiça são os valores, né? A empresa quer um valor de 130 e poucos reais, a prefeitura só aceita 78, salvo engano. Então a discussão é sobre valores. Nós vamos ter que buscar alternativas que venham a substituir o nosso modelo de retirada de lixo. E aí nós temos exemplos de outros países que já fizeram e de outras cidades que também fizeram aqui no Brasil. No caso, a incineração, né? Incinerar o lixo. Incinerar o lixo, você queima o lixo, você diminui a quantidade de lixo que é jogado na natureza e você gera energia com a queima desse lixo. Nós vamos buscar essas parcerias, nós vamos buscar as empresas que possam fazer isso.
Se a prefeitura tiver que entrar com uma contrapartida, uma PPP, uma parceria público-privada, nós vamos fazer, mas nós vamos ter que reunir os técnicos das nossas universidades, Universidade Federal do Estado do Pará, Universidade Estadual, porque nós temos aqui gente genuinamente paraense, com capacidade de encontrar uma solução para isso. Nós vamos ter que reunir os técnicos da prefeitura, pessoas que foram deixadas de lado no quesito de dar opinião, de mostrar um caminho, insistiram na renovação desse contrato, que a gente sabe que não está solucionando o problema. Então nós temos e iremos resolver, só que a princípio, né, que vai vencer em maio, é impossível se resolver até maio esse problema. Provavelmente o contrato vai ter que ser prorrogado por mais 1 ano ou 2 anos, seja como for, junto com a Justiça. Nós vamos ter que sentar com o Ministério Público, Tribunal, Prefeitura de Ananindeua e Prefeitura de Marituba, porque os 3 prefeitos que irão assumir, Belém, Ananindeua e Marituba, serão novos prefeitos, porque as 3 prefeituras, os que estão lá, não vêm para reeleição mais, porque já se reelegeram. Então vão ter 3 prefeitos novos com um problema no colo, prestes a explodir, que a gestão não teve coragem de resolver. Então nós vamos ter que encontrar a solução. Uma delas é buscando empresas privadas que façam a incineração desse lixo da nossa Belém. Mas a população e a própria a mesa de debates do Ministério Público, e a empresa e a prefeitura vão ter que ter paciência, porque nenhum gestor que assumir em janeiro até maio vai resolver um problema de mais de um século de Belém. Antes da gente mudar de tema, só queria fazer mais uma pergunta dentro da questão da urbanização, até porque você mencionou o Mosqueiro como um dos locais para receber os eventos que estão dentro do programa. E aí você, lá no seu programa de governo, você fala em reestruturação das orlas de Mosqueiro, Outeiro e Quaraci. Um dos grandes problemas, principalmente de Mosqueiro, é a questão hoje da erosão. Então, Mosqueiro, existe alguns locais que já foram totalmente, que não existem mais hoje, que existiu há alguns anos atrás, hoje não existe mais, e essa é uma queixa muito frequente, principalmente de quem mora, da população local lá da ilha, e dos próprios comerciantes, que têm perdido cada vez mais espaço por conta dessa erosão. Existe um projeto polêmico, até que é da construção do muro de arrimo, que começou a ser feito em Mosqueiro, teve problema, parou, reiniciou, caiu uma parte, enfim. Qual é o seu projeto lá para Mosqueiro, já que você pretende levar grandes eventos para ali, e hoje a gente sabe que Mosqueiro não tem estrutura para receber isso. Então, como é que a ilha vai ser tratada até para poder receber, de repente, esses grandes eventos? Bom, Mosqueiro, não só Mosqueiro, Quaraci e Outeiro, precisam ser mais exploradas, né, no turismo. E aí a gente movimentar a economia local. Por isso que esses festivais, os 5 festivais que nós vamos criar, 3 deles nós queremos fazer, um em Mosqueiro, um em Outeiro e um em Quaraci. O de Mosqueiro, a ideia é o esporte automotivo, festival esportivo automotivo, atrair um grande mercado, né, de fãs de automobilismo, de moto, pessoas que vão fazer apresentações, visitas, aí você movimenta a indústria alimentícia também, você movimenta a indústria automobilística, você movimenta um leque de setores que alavancam a economia local. Mosqueiro está precisando disso, isso atrai o turista. Então, o proprietário de um hotel em Mosqueiro, que está muitas vezes abandonado, quando ele vê essa movimentação, ele vai buscar um financiamento e vai aumentar a capacidade, né, do seu hotel de receber os turistas. A nossa orla precisa estar constantemente revitalizada. Qualquer local turismo que tenha, né, lá é o rio, mas se fosse o mar, o rio, ou seja, que for ter uma orla, você tem que dar uma atenção, porque as pessoas vão para lá buscando isso. Muros de arrimos de qualidade, que caiu lá não tem qualidade, e aí tem que ter a fiscalização da prefeitura, tem que ter a controladoria da prefeitura, tem que ter a ouvidoria da prefeitura, toda obra tem que ter um acompanhamento da comunidade local, fazer um conselho municipal que acompanhe constantemente as obras que são executadas pela prefeitura para evitar desperdício, para evitar a corrupção, que a gente sabe que existe em todos os meios, né? Na gestão pública isso ocorre, e a prefeitura é um dever criar mecanismos, tanto social, através dos conselhos, quanto da própria administração, através da controladoria, para evitar esses desperdícios. Se o muro caiu lá é porque foi de baixa qualidade, foi porque não teve fiscalização. Tá certo, vamos passar para o próximo tema. Vamos falar aqui de...
Um outro tema de grande interesse da população aqui, que é a mobilidade. Pode começar, Ivana. Candidato, a situação da mobilidade urbana em Belém está próxima a um colapso. Próximo. Quais as suas metas para que Belém se torne uma cidade que possa ser classificada com um mínimo de mobilidade? A gente sabe que a trabalheira para mudar todo esse cenário é grande. Bom, falar em mobilidade urbana, eu acho que é isso que está aí no papelzinho, né? Mobilidade. Eu chamo de mobilidade humana, né? Que as pessoas precisam se movimentar. Eu estou vendo muitos candidatos falarem em BRT, né? Vou terminar o BRT, vou ampliar o BRT, ou seja como for. Eu tenho para mim que o BRT foi um grande erro, né, de gestão, foi um grande erro, já é um mecanismo ultrapassado, já é um mecanismo que não traz mais resultado no sistema viário de Belém. Você vê ali do BRT, se você pegar uma cadeira e sentar e ficar olhando para ela, você vai ver um ônibus passar a cada meia hora, ou às vezes até mais do que meia hora. Aí fica 3 pistas lotadas, entupidas de carro e o BRT vazio. Se você for para o terminal do BRT lá do Mangueirão, parece um cemitério abandonado. Você não vê quase ninguém se movimentando ali, você não vê aquela tão promessa que fizeram de que iria resolver o problema da nossa cidade. Antes de falar em BRT, antes de falar, alguns falam até em VLT sobre a pista, nós tínhamos que falar sobre a qualidade que é prestado hoje. O cidadão às vezes vai para a parada de ônibus e passa 1 hora sem o ônibus dele passar por lá. Ou ele vai todo arrumadinho para o trabalho, quando ele senta a cadeira está suja, está imunda, está lotado. Essa coisa do ar-condicionado, eu quando era vereador, né, apoiei a questão da implementação do ar-condicionado em Belém, na época era a administração do ex-prefeito do Selmar Costa, e a gente vê que nem do ex-prefeito Edmilson, nem do Selmar, nem o atual conseguiram resolver esse problema. Então, antes de falar sobre esse aspecto do BRT, achando que o BRT vai solucionar os problemas, onde já foram gastos aí centenas de milhões de reais, e chegou à conclusão que não resolveu o problema. Então, nosso governo, nós vamos rediscutir essa questão do BRT. Nós vamos tratar sobre a questão da integração das linhas, né, troncais com as linhas que entram pela cidade. Mas nós vamos ter que falar sobre as paradas de ônibus. Belém tem 1.530 paradas de ônibus. Apenas 1/3 delas tem cobertura. 1/3. Numa cidade quente que chove, como a nossa, tem 1/3 só de cobertura. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, e agora a gente vê a prefeitura fazendo algumas paradas de ônibus com cobertura metálica. Vocês já viram umas paradazinhas pequenininhas, bem tímidazinha, com uma cobertura metálica, né? O sol bate ali, quem está debaixo ali fica num forno, se jogar um ovo em cima da cobertura, frita o ovo ali naquele horário de 2 horas da tarde. Então você não pode construir uma parada de ônibus com uma cobertura metálica, ou não ter parada de ônibus. Nós vamos buscar as parcerias público-privadas, nós vamos buscar empresas que já fizeram, né? Você tem Boa Vista, por exemplo, tem até parada de ônibus com ar-condicionado. Então nós temos que buscar alternativas, transformar Belém numa cidade inteligente, planejar Belém não por 4 anos na administração, se Deus permitir que seja nossa, mas planejar pelos próximos 40 anos Belém, que seja um projeto de todos os outros futuros governos. Se a nossa meta é levar 1.500 coberturas de pontos de ônibus, nós temos que deixar sempre esse planejamento para os outros gestores darem continuidade, aprovar um plano contínuo das nossas metas. Belém só teve planejamento há 120 anos atrás, na época de Antônio Lemos, quando planejou o bairro do Marco e da Pedreira. Foram os únicos bairros planejados, o resto foi ocupação e foi sendo feito assim, né, a atropelos. Então, nós vamos investir, nós vamos ter que debater sobre o BRT, ouvir a população, o que ela pensa sobre o BRT, porque hoje não resolveu o problema e não vai resolver o problema. Nós vamos ter que debater sobre os pontos de ônibus, tem que ter cobertura de qualidade. Algumas delas
eu tenho a ousadia de dizer que algumas delas nós vamos trabalhar para botar ar-condicionado, inclusive. A prefeitura tem dinheiro? Não, ela não tem dinheiro, mas ela tem a inteligência de buscar as parcerias público-privadas. Empresários querem construir esses pontos de ônibus, eles querem ganhar economicamente com a propaganda, porque uma parada de ônibus você tem toda a costa, né, com uma propaganda, você tem nas de ar-condicionado fechada de outras cidades que já foram feitas, você tem alguma coisa vendendo ali, capa de celular, acessórios de celular. Então ele aluga aquele espaço e ele ganha economicamente. A empresa tira o dinheiro do bolso, ela constrói e a prefeitura dá a concessão para ela durante 10, 20 ou 30 anos e ela explora economicamente aquele espaço. Nós temos que fazer isso nas nossas praças públicas. E aí vem mobilidade humana, como falou, as praças hoje, é um absurdo você ver meia dúzia de praças sendo reformadas agora com dinheiro de empréstimo, né? Empréstimo, não é dinheiro do orçamento. Estão pegando dinheiro emprestado para pagar depois, e somos nós que vamos pagar, para reformar meia dúzia de praças do centro. Nós temos 238 praças em Belém, números oficiais, eu acho que tem até mais do que isso. Como é que estão as praças lá do Gleba 2, do Valdecães? Como é que está a praça da Pratinha? Abandonadas, largadas, jogadas. Não é palco mais de diversão da família. Não é palco só para a nossa gente continuar falando de questão de mobilidade, aí eu queria fazer uma pergunta, porque envolve muito essa questão o ciclista. Então, isso também é um problema em Belém. Nós temos poucas ciclovias, algumas ciclofaixas que são problemáticas, porque são ciclofaixas que foram implantadas em meio a vias de grande trânsito e como não há uma barreira física, você vê ali pedestre, carro estacionado, carro circulando, motos utilizando essas ciclofaixas. Então, eu acho que essa questão da mobilidade, ela passa muito pela questão do ciclista, porque a bicicleta ela é uma alternativa ao transporte público, ao trânsito, e ela a gente sabe que é um meio muito usado, principalmente por trabalhadores que moram nas áreas mais afastadas, na periferia de Belém, e se deslocam utilizando bicicleta. Então, diante do cenário que a gente já tem hoje, como é que você planeja, por exemplo, que está inclusive no seu programa de governo, ampliar essa nossa malha para as bicicletas, para o ciclista dentro de Belém? Nós vamos ampliar e vamos ampliar com a iniciativa privada. Um dos nossos programas de governo, nós temos o programa Orla para o Futuro. Nós vamos abrir a Orla de Belém, nós temos que abrir a Orla de Belém. Mas qual é o problema da Orla de Belém? É que foi ocupada ao longo dos séculos, né? E tem uma parte que é ocupada por moradia, né? Você tem um exemplo da Vila da Barca, e tem outra parte que é ocupada pela iniciativa privada. São pequenos proprietários, às vezes até grandes proprietários. Então a Belém que eu quero é a Belém que pense no futuro. É a Belém que diga, olha, nós precisamos do trabalhador, mas nós precisamos do empresário também, para construir essa Belém que nós queremos. Esses empresários são donos de várias áreas da frente, na orla de Belém. Nós vamos sentar com eles, vamos mexer no plano diretor urbano, que já venceu em 2018. A prefeitura não teve competência para entregar o plano diretor urbano, já está 2 anos que ela deveria ser entregue. A revisão do plano diretor urbano que venceu em 2018, nós vamos discutir a questão do coeficiente de aproveitamento das áreas. Nós temos que transformar a Orla de Belém como é em Fortaleza, como é em São Luís. São Luís, meu Deus do céu, São Luís ultrapassou Belém, como é Recife, como é Rio de Janeiro. Então nós vamos juntar esses empresários e nós vamos dizer para eles, olha, nós vamos mudar o coeficiente de aproveitamento dessa orla. Vocês vão poder investir na orla. A prefeitura quer de contrapartida que vocês abram a orla de Belém. Abrindo a orla de Belém para fazer as calçadas e as ciclofaixas que nós vamos virar. É algo simples de fazer? Não é simples. Não é fácil, mas nós vamos fazer. Nós vamos porque o nosso plano tem consistência, tem base. Nós já reunimos com o setor empresarial, nós já reunimos com engenheiros, já reunimos com técnicos. E é possível, tem que ter coragem e parar de enrolação. Parar de enrolar, jogar as coisas com a barriga, deixar as coisas para amanhã. Pegar esse plano diretor, chamar uma equipe técnica e mandar alterar essa pontuação do coeficiente de aproveitamento. Abrir a ordem e dizer, empresário, agora nós permitimos, construam aí locais de empreendimento com hotéis, com residências, com comércio. Claro, respeitando o espaçamento, a altura, etc., mas construam.
O empresário construindo, ele vai contratar pedreiro, vai contratar vigia, vai contratar engenheiro, vai comprar material de obra, vai aquecer o mercado e, consequentemente, a prefeitura aumenta a sua arrecadação. Qual é a contrapartida dele? A orla ele vai ter que devolver para o povo e aí a gente vai abrir a orla de Belém. Eu espero que no final de 4 anos, né, do nosso governo, a gente possa ter aberto aí pelo menos 3 a 4 quilômetros de orla. Belém tem 54 quilômetros de orla. Só tem hoje nem 1 quilômetro aberto, que foi aquele portal da Amazônia que não chegou nem a 1.000 metros. Nós vamos abrir, mas qual era a sistemática antiga? Era desapropriar, indenizar a família. Quando você desapropria, indeniza a família, aí um morador não quer, entra na justiça, a associação do bairro entra com processo, aí a justiça suspende a obra, aí tem que ficar pagando, como é que diz? Aluguel para as famílias durante um grande período. Tá aí o portal da Amazônia é um grande exemplo de obra que parou. Ainda tem dezenas de famílias que até hoje recebem aluguéis e a prefeitura não tem coragem de resolver esse problema. Tá aí a questão da Vila da Barca, a etapa 2. Tem dezenas de famílias ainda até hoje recebendo, se eu não me engano, R$400 por mês para pagar o seu aluguel, que até hoje não construíram as moradias da Vila da Barca. Então, se eu alterar o sistema de empreendimento da sociedade de Belém, e é isso que eu estou dizendo para o povo de Belém, eu quero que o povo me escute, veja o que eu estou falando. Nós temos que parar com essa ideia de que é o governo, é a prefeitura que tem que dar as coisas para o povo. Não é isso. A prefeitura tem que permitir que Belém se transforme num palco de obras da iniciativa privada, num mecanismo que a máquina gire por si só e gere emprego, gere renda. Não é a prefeitura que tem que dar emprego para os outros, não é a prefeitura que tem que dar ajuda Vamos passar financeira. para o próximo tema, porque a gente também já está saindo Vamos novamente do abrindo tema, aí estamos falando de mobilidade. a hora nós vamos abrir com uma administração moderna, inteligente, que faça parceria com a iniciativa privada. E aí, só para finalizar, me perdoa, a empresa, quando eu alterar isso, ela é que vai comprar as casas. Ela que vai comprar as casas das pessoas que queiram vender, logicamente. Ninguém é obrigado. Mas a empresa, uma casa que vale R$30 mil, o empresário diz, eu pago 100 mil na sua casa. Ele vai vender e aí ele vai fazer a abertura da orla. Então, a gente vai fazer essa parceria e aumentar as ciclofaixas, que foi o seu pensamento, a sua pergunta, perdão. Perfeito. Vamos passar ao próximo tema, vamos falar agora. Fica à vontade. Vamos falar de política. E aí eu vou até voltar numa questão que você levantou lá na frente. A gente sabe que não se governa sozinho, né? Precisa, lá atrás, perdão. Não se governa sozinho, precisa ser de aliados. E você mesmo levantou essa questão da falta de diálogo entre a prefeitura, as prefeituras ou a prefeitura, enfim, a gestão atual, e a Câmara, a bancada paraense na Câmara. Como é que você pretende conduzir isso, já que você, caso seja eleito, vai deixar a Câmara para vir a assumir a Prefeitura de Belém? Existe essa possibilidade de diálogo, porque a gente sabe que cada deputado ali também defende os seus interesses, tem a sua filiação partidária, tem a sua ideologia política. Como é que vai ser essa conversa, de repente, já que os recursos, muitos para essas obras aí que você está prometendo, podem vir dali? Bom, Ana, eu já estou no meu 5º mandato político, tenho 39 anos, sou advogado, sou um pequeno empresário. E durante a minha trajetória eu sempre fui uma pessoa do diálogo, eu sempre fui moderado, eu não acredito nos extremismos, nem de esquerda nem de direita, no extremo. Eu acho que tudo na vida a gente tem que ter moderação, tem que ter calma. E eu nunca construí a minha vida pautada na raivinha, na vaidade, nas briguinhas, né? Então nós, nessa nossa administração, se Deus permitir e o povo de Belém nos colocar, nós teremos uma postura de humildade, nós teremos que ter habilidade e muito diálogo com todos os setores. Eu convivo com todos os parlamentares, eu convivo com os deputados estaduais, federais, dialogo com todos eles, eu tenho que respeitar quem pensa um pouco mais à esquerda, quem pensa um pouco mais à direita. Eu, como gestor, vou ter que encontrar um equilíbrio disso, né? Uma discussão de uma concessão de uma espaça, como vai ser aqui o mercado de São Brás. Você tem debates sobre
né, as pessoas que têm a propriedade lá, quer dizer, a concessão do espaço, os feirantes, e a empresa que vai fazer o investimento. Então tem que ter um diálogo, né? O objetivo maior é fazer com que Belém melhore. Então tem que dialogar com a empresa que vai investir, dialogar com os feirantes, nem 8 nem 80. A gente tem que sempre achar um 40, aí, um meio termo para dialogar. Então eu tenho essa habilidade nesses 20 anos que a vida me deu, que Deus permitiu, de conversar com um, de conversar com outro, respeitando o deputado A, B, C ou D, que é de um partido mais de esquerda ou que é de um partido mais de direita, mas dizer para ele o seguinte: deputado, ajude Belém, coloque um recurso que eu tenho hombridade de dizer foi o deputado A que colocou, foi o deputado B que colocou, foi o deputado C que colocou recurso, botar na nossa propaganda institucional, dizer que só conseguimos recurso por conta do deputado, por exemplo, deputado Olival Marques, deputado Celso Sabino, conseguimos aquele recurso por emenda parlamentar, por emenda de bancada. O que acontece é que a maioria dos administradores, eles não têm humildade de dizer, olha, veio do fulano de tal, veio do deputado tal, foi com a ajuda do deputado estadual tal. Eu, como deputado estadual, eu coloquei recurso de emenda parlamentar para a guarda municipal. Coloquei 300 mil reais para a compra de armamentos e equipamentos para a guarda municipal. Então, com jeito, com cuidado, a gente pode conseguir, vamos conseguir essas ajudas. Eu vou atrás do presidente da República, né, o presidente Jair Bolsonaro, pedir recurso para ele, pedir a obra da macrodrenagem do Igarapé Mata Fome. Vou lá, vou chamar todos os deputados. Eu não vou sozinho lá com o presidente, eu vou ligar para os 17 deputados federais e os 3 senadores. Olha, deputado, eu tenho uma audiência com o presidente da República, gostaria que você me acompanhasse, porque nós vamos tratar, não é sobre o Cássio, é sobre Belém. E eu quero que o senhor me acompanhe para me fortalecer. Eu vou procurar o governo do estado. Governador, eu estou aqui com os deputados estaduais, quero tratar sobre a construção do hospital pronto-socorro lá do Bengui. A prefeitura entra com metade, o senhor topa entrar com metade, nós vamos fazer a obra juntos, vamos inaugurar juntos. O presidente da República, o senhor entra com uma parte, eu entro com outra. Então tem que ter humildade, tem que ter habilidade e reconhecer quem ajudou a obra. Falta isso, que a maioria tem vaidade, raivinha, briguinha de grupo político, essas coisas. Isso daí não esperem de mim, não esperem que eu seja um prefeito da briga, do confronto, que priorize partidos políticos, priorize grupos políticos. Nós não estamos na política para isso. Eu quero um dia entregar essa administração, se Deus permitir, muito melhor do que eu recebi e deixar um legado na história, não só para a minha família, para meus filhos, dizer, né, com orgulho de mim, mas para aqueles que me seguem, para o povo de Belém que votou em mim, que a gente pôde transformar Belém, nesse passado horrível, numa cidade moderna. Porque Belém está ficando para trás, outras cidades já ultrapassaram a gente, e se a gente não mudar a forma de administrar, a gente não vai avançar. Vamos fechar mais um tema, que nós já temos mais de 40 minutos de entrevista. E aí eu vou pegar aqui. Vamos falar de economia e emprego. Outro tema aqui de grande interesse da população, principalmente nesse ano, né, de crise financeira, de pandemia. Pode começar, Ivan. No seu plano de governo, eu achei muito interessante essa conexão com o mundo que a gente está vivendo agora. Está previsto desenvolvimento e utilização de aplicativos para smartphones na contratação de mão de obra, uma parceria entre Secretaria de Economia e o Portal do Trabalhador. Nos explica essa mecânica para que a população possa entender. Bom, Ivana, a gente não pode negar a tecnologia. E um dos lemas da nossa campanha é transformar Belém numa cidade inteligente. Não só para isso, eu vou falar no tema, mas queremos levar para o smartphone, para o celular das pessoas, por exemplo, a rota da linha dos ônibus, saber onde está o ônibus que a pessoa está esperando, né? E tem empresas que fazem essa programação. Nós vamos trabalhar a questão dos aplicativos. Em Belém, dos carros. A prefeitura tem muitos carros contratados, alugados, né? Dispensar esses carros, terminar esses contratos e investir nos aplicativos, que sai muito mais barato, e eu ajudo o profissional que está ali naquele carrinho, né? Trabalhando e ganhando a sua renda. E também na questão do emprego e renda, ou seja, fazer um link com a Casa do Trabalhador, onde um empresário está precisando
né, de um pedreiro, mas não tem esse link ligando um ao outro. Então nós vamos usar tecnologia. Hoje a gente tem programas de celular nesse novo mundo de inteligência que faz até casamento, né? As pessoas se conhecem pela internet, né, e se casam, né, pela internet. Você imagina se faz isso, né, como casamento, não vai fazer o link de um trabalhador com um empresário que esteja precisando de uma mão de obra específica. Às vezes é homem, é mulher, de idade entre 30 e 40 anos, com número tal. Então, vai ter que ter um banco de dados dos profissionais. O empresário vai lá, entra no link, ele digita o perfil que ele quer. Eu quero um homem de tanto a tantos anos, que tenha no mínimo 5 anos de experiência, um exemplo. E ele vai, quando ele apertar Enter, vai aparecer as pessoas cadastradas que já estão lá, para ele ir lá e buscar essas pessoas. Porque tem empresário, às vezes, que pega a mão de obra fora do Pará, porque não consegue encontrar aqui. Então, nós temos que usar tecnologia para encontrar esses trabalhadores. Agora, como eu disse, né, oportunidade, emprego, renda, economia. Nós temos que transformar Belém num palco, num cenário de emprego, de renda, onde a gente diga empresário. Nós, da prefeitura, estamos aqui para ajudar vocês, não é para atrapalhar a vida de vocês. Vamos discutir a questão das praças públicas, como eu falei. As praças têm que se tornar palco, não só de lazer para as famílias, para a juventude, mas de oportunidade de emprego, né? Como eu disse, tem meia dúzia de praças aí no centro que está reformado, a prefeitura reforma, mas a praça não tem vida. O que é que atrai as pessoas para a praça? É uma academia, é um quiosque de lanche, de guaraná, de água de coco, os brinquedinhos que as crianças fazem, né? Eu tenho 2 filhos, né? Então eu sei como é o carrinho, é o pula-pula. É isso que dá vida à praça. 95% das nossas praças em Belém não tem vida. Estão abandonadas. Tem praças como lá da Gleba 2 que eu estive visitando, tem 40 anos que não vê o poder público fazer uma reforma. A prefeitura tem dinheiro para fazer um grande investimento nessas praças? Não, não tem. Eu estou vendo um monte de candidato mentir para você aí, falar que vai fazer um monte de coisa. Eu digo como nós vamos fazer com as parcerias público-privadas. Os empresários querem investir nesses espaços, porque esses espaços públicos, como o nome diz, é público. As pessoas procuram para fazer compras, para usufruir de alguma atividade. E aí vem a questão econômica. Então, alguém que receba uma praça por concessão, ele vai ter um totem lá de propaganda nas esquinas da praça, vai divulgar uma marca, né? ORM News, assista aqui todo sábado e tal. Aí a ORM vai alugar aquela placa ali. Vai ter um quiosque, né, de venda de água de coco, de sanduíche. Quem ganhou a concessão vai alugar o quiosque. Então, ele vai fazer renda com aquele espaço público e ele vai assinar um contrato com a prefeitura dizendo que vai ter que manter a praça arrumada, as árvores podadas, pintadas. Então, para a gente superar a nossa crise econômica e o baixo poder de investimento da prefeitura hoje, que é de 1%, nós vamos ter que usar da nossa inteligência, da nossa criatividade e chamar o setor produtivo para o nosso lado. Eu queria que você fala, só rapidinho, até porque o nosso tempo está acabando, você fala da criação de um parque gastronômico popular e com criação de cozinha e delivery nos bairros. E está dentro do teu projeto para a criação de emprego e de renda. Então, eu queria entender direito como é que vai funcionar isso. Hoje existe uma cozinha industrial que fica em Outeiro, que é lá na Escola Bosque, né? Uma cozinha que tem cursos, né? Muito boa e tem que ser elogiado. Só que a gente tem que ampliar isso, porque Outeiro está muito longe, né, do centro da cidade. Nós queremos buscar um espaço mais aqui próximo do centro, onde a gente possa construir nova cozinha, gerar os cursos, né, gastronômicos. Aliás, Belém é considerada pela Unesco Cidade Criativa da Gastronomia, e nesse curso, nesse local, a exemplo de outros países que já investiram, um local onde o turista venha e tenha vários quiosques de venda de gastronomia, né? Nós temos exemplos na Argentina, nós temos em Portugal, nós temos no Rio de Janeiro, nós temos em Fortaleza, e nós não temos um centro desse. Nós temos o Ver-o-Peso, que é um mercado aberto, né? Mas não tem um local, digamos, com uma condição mais apropriada no sentido de receber
esses comerciantes que possam vender o seu produto, né? No caso a gastronomia, a culinária, etc. Então a gente quer criar um espaço como esse. Nós temos a Estação das Docas, né? Que todos nós conhecemos, mas a Estação das Docas é um local muito bonito, né? Onde o turista gosta de ir, mas tem um valor elevado para o consumo, né? A gente sabe que é um valor alto, a gente quer criar algo que tenha um meio termo, né? Nem tão alto, nem tão baixo, mas que o turista se sinta à vontade e seguro, em conjunto com essa cozinha industrial, onde vão ser promovidos cursos de gastronomia. E nesse mesmo espaço ter a venda desses quiosques vendendo alimentação, onde o turista possa transitar e usufruir. Nós temos um espaço que é o Solar da Beira, por exemplo, ali no Ver o Peso, mas nós temos que estudar, né? A partir do momento que assumimos a administração, vamos ter que estudar a viabilidade econômica, a viabilidade de transporte público para chegar até o local, né? Seria um parque gastronômico para atrair o turismo nesse pensamento que eu disse, de transformar Belém numa cidade de oportunidade, de parar com a ideia de que é a prefeitura que tem que dar emprego, que tem que dar dinheiro, que tem que dar ajuda. Isso daí não se sustenta, isso é uma fala populista, barata e que não resolve o problema da nossa cidade. Ia te perguntar alguma coisa. Falando sobre emprego e trabalhador, a gente tem notado, eu também sou uma microempresária, muitos talentos da periferia, de Coraci, de Mosqueiro, que vêm trabalhar aqui no centro da cidade. Então, essas pessoas elas precisam muito de oportunidades, porque, como você mesmo disse, muitas empresas têm trazido a mão de obra de fora. De que forma a prefeitura pode ajudar esses talentos, não só na gastronomia, mas outros talentos de jornalismo. Cursos profissionalizantes, né? Certo. Bom, nós temos o Fundo Ver o Sol, que foi criado, na época eu ajudei, eu era vereador, já ajudei a debater isso. O Fundo Ver o Sol, Ivana, só para você ter uma ideia, tem 1 ano e meio que não dá 1 centavo de empréstimo para ninguém aqui em Belém. Não tem dinheiro no fundo, não está fazendo os cursos, então nós vamos ter que revitalizar o curso Ver o Sol, o Fundo Ver o Sol, perdão, que alguns chamam popularmente de Banco do Povo, ou seja como for, que lá é justamente para dar os cursos e para, no final, emprestar o dinheiro. Mas falta uma coisa, a educação financeira. Porque, às vezes, tem empreendedor que pega 5, 10, 15 mil e pega o dinheiro para pagar a dívida, não para investir no empreendimento ou para alguma necessidade. Então, nós temos que ter um profissional da prefeitura dentro desse fundo que dê educação financeira de como investir e acompanhar as etapas de investimento. Perfeito, candidato. O seu tempo está acabando, nós estamos aqui com Tempo para despedir, para agradecer a sua presença. Então, deixa até que você fale diretamente com o eleitor nesse momento. Agradeço a sua presença e pode falar. Obrigado, Ana. Obrigado, Ivana. É uma alegria estar aqui com 2 mulheres profissionais, né, de jornalismo, nos entrevistando. Dizer a você aí que está em casa nos ouvindo, dizer Belém tem jeito sim, Belém tem opção. Chega do radicalismo, chega de A ou B, chega dessas brigas político-partidárias. Nós vamos fazer um governo do povo, um governo que combata a corrupção, um governo que valoriza a controladoria, a ouvidoria. Eu sou autor de um projeto de lei no Congresso Nacional que tramitou, que aumenta as penas de crimes cometidos em época de pandemia. Eu votei na PEC da 2ª instância no Congresso Nacional. Então, nesse mesmo pensar meu, nós vamos levar para a administração municipal de Belém, de combater a corrupção. Mas mais do que isso, nós vamos fazer uma política sem brigas, sem confusões, onde nós vamos buscar a Câmara Municipal de Belém, nós vamos buscar o governo do Estado, o governo federal, homens e mulheres de bem, para construir a cidade inteligente, a cidade moderna, a cidade criativa que nós queremos construir nesse nosso governo. Mas só podemos fazer com você, com a sua ajuda. Por isso, dia 15 de novembro, eu peço que confie na nossa juventude. Apesar de ser novo, eu tenho experiência. Montamos uma equipe de técnicos, de pessoas de bem, que levantaram ideias propositivas para Belém, construindo um plano de governo viável e palpável. Eu não vou para a televisão para prometer coisa que a gente não pode cumprir, para fazer o populismo barato e atrasado que a gente tem visto aí nos outros candidatos. E a gente pede esse apoio de vocês
né, no dia 15 de novembro, confie na nossa juventude, na nossa experiência, para transformar a nossa Belém na Belém que nós sonhamos. Por isso, vote 40, vote certo para unir Belém, para inovar e para levantar a nossa cidade. Ivana, e obrigada a você que nos acompanhou até agora pelo Portal Roma News, YouTube do Portal Roma News, canal 523 da Roma Cabo e pela Rádio FM O Dia. Essa edição do Sabatina Roma News fica por aqui. Muito obrigada.